Marcelo, só um segundo que eu vou tentar inserir a Beth primeiro para ver se está dando alguma invitação. Eu já convidei ela, aí a gente ajusta nesse sentido. Gente, obrigado aí por quem está tendo paciência para aguardar a conexão. Eu acho que isso aí é legal, porque assim, o tema é muito interessante, né? Essa visão que a gente tem normalmente da assistência social no contexto que é o contexto da liberdade econômica, no contexto de uma visão liberal mesmo, ou seja, da gente poder ter assistência, estimulando também as pessoas à autonomia, estimulando as pessoas ao crescimento. A Beth tem feito um trabalho primoroso na Secretaria de Estado e ela com certeza tem muito, mas muito mesmo a trazer para a gente. Eu já enviei o convite para ela. Estou só aguardando ela entrar. O Marcelo já está aqui a postos. Eu estou só segurando um pouquinho. Parece que realmente tá caindo a conexão da Beth. Ô, maldade. Ô, Marcelo. Beth entrou, vamos ver, né? Aham. Poxa, que coisa. Tem tanta coisa mesmo para Beth falar. Isso aí, como é que fala? A gente tá. Essa live da Beth é uma live tão esperada, tão interessante. Pois é. Mas né, se não der para hoje, a gente prepara novamente e marca aí para essa semana mesmo, ou então para a próxima, né? Marcelo, como é que estão as coisas? Como é que você está Correria, achando né? aí do dia a dia? Como que está a sua pré-campanha, seus contatos? Passa aí para o pessoal, que eu acho que isso é importante a gente já abordar um pouquinho disso também, né? Tá corrido, mas eu acho que é motivador, porque a gente tem um planejamento, né? A gente tem muita coisa aí para conversar, para falar, para trocar ideia. E eu acho que esse dinamismo, a busca dessas informações e até as, as, aquilo que as pessoas esperam, né? Eu acho que é interessante. E aí a Uhum. gente vai cada vez mais se inteirando das necessidades. Ó, a Beth entrou. Vamos ver. Eu entrei. Aí, graças a Deus. Aqui já. Olá, Beth, Agora tudo deu jóia? certo. Boa noite. Tudo bom, Tudo, Beth. Tudo bom? Marcelo? Tudo bom, Tudo, Beth. Tudo bem, e Marcelo? você? Que bom estar com vocês aqui, viu? Saudade de Nós também. vocês, de compartilhar o dia a Beth, dia. muito obrigado por ter tido a paciência aí para a gente poder conseguir conectar direitinho, né? Gente, vamos lá, vamos começar então, Sim, com aproveitar certeza. que a Beth já está presente, né, Beth? Deixa eu fazer só uma breve Claro. introdução. Assim, hoje o tema, né, da assistência social como um todo, esse tema, a assistência social, o desenvolvimento social, ele é um tema muito caro para os governos liberais, vamos falar assim, né? Muitas vezes se prega como se a preocupação na área social fosse só relacionada a uma outra visão de mundo, vamos falar nesse sentido, mas o fato é que os governos liberais em todo o mundo são aqueles que têm os melhores índices de qualidade de vida e também os melhores programas no sentido de atenção à extrema pobreza. É isso que a gente vê quando nós avaliamos os governos liberais. E uma coisa que eu tenho certeza que Beth gosta muito, né, Beth? Buscar o caminho da independência, o caminho da autonomia do cidadão, é buscar a Claro. cidadania e a plenitude da vida. Então, ou seja, a gente realmente pensa muito nisso, Sim. né, Beth? De buscar a cidadania, buscar o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que a máxima do governo liberal, de uma forma geral, é o quê? Tem que ter um crescimento de todos, um crescimento econômico importante, mas que ninguém fique para trás, né? Que não haja ninguém que realmente deixe de desenvolver, que deixe de ter o seu lugar ao sol. Então, baseado nisso, hoje nós temos aqui a Beth Jucá, né, Beth? Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do governo Romeu Zema. A Beth está na secretaria lá e foi muito próxima. A Beth é uma grande amiga, né, Beth? Quantas e quantas viagens nós não fizemos de Juiz de Fora
a Belo Horizonte discutindo saúde e assistência social. A Beth também tem uma grande experiência em saúde. Ela foi servidora da Secretaria da Prefeitura de Juiz de Fora há muito tempo, no planejamento, foi secretária municipal de saúde. Então, eu acho que dá para a gente conversar bastante aqui. E o Marcelo, como vocês todos já sabem, o Marcelo é procurador do Estado, esteve com a gente na Secretaria de Estado de Saúde. E eu acho que a gente consegue aqui hoje discutir bastante isso, ou seja, o impacto da assistência social na vida das pessoas, com essa visão de buscar a liberdade, de buscar a autonomia e o desenvolvimento. Beth, seja bem-vinda. Com a palavra você. Obrigada, Carlos. Obrigada, Marcelo. Que bom matar a saudade de vocês, de nossas longas conversas, nas nossas indas e vindas de Juiz de Fora para BH e de BH para Juiz de Fora. Conversar sobre o desenvolvimento social, para mim é um prazer muito grande, porque eu acho que é um problema hoje que nós estamos vivendo cada vez mais. E eu acho que isso é um compromisso de todos nós, principalmente no governo liberal. Hoje nós temos uma grande massa no Brasil de pessoas que, com a pandemia, se tornaram mais vulneráveis e pessoas que a gente tem que ajudá-las a fazer essa transição. Né? As pessoas em vulnerabilidade não conseguem fazer suas decisões, não conseguem ter sua autonomia. Então, nós temos que dar as mãos a essas pessoas para elas chegarem no patamar que elas têm autonomia. Dentro das nossas conversas, né, eu falo muito o seguinte: gostaria que a gente não precisasse pagar Auxílio Brasil para ninguém, para nenhuma família. E eu tenho certeza que nenhuma família quer isso. A dignidade do ser humano é você trabalhar e ter seu próprio sustento. E é isso que a gente quer, isso que a gente pretende, trazer essas famílias para que elas gerem renda, ou de forma de emprego formal, ou emprego informal, mas que ela tenha uma geração de renda que possa sustentar essas famílias. Esse é o nosso objetivo maior, né, Carlos? A gente já conversou muito sobre isso. Ótimo, Beth. Obrigado. Marcelo, quer falar alguma coisa? Eu quero. Não, primeiro, a gente está vendo as manifestações aqui das pessoas entrando e como é um sucesso realmente, como a Beth tem, né? A competência é reconhecida. Quem conhece a Beth em Juiz de Fora e quem tem visto o trabalho da Beth à frente da secretaria consegue enxergar isso com facilidade. Eu lembro de uma vez numa agenda com o governo federal, como o ministro da pasta própria, ela parecida com a Secretaria de Desenvolvimento na União, reconheceu lá de público o trabalho que a Beth vem fazendo, isso já lá no começo do governo. Bom, eu acho que além daquilo que a gente estabeleceu para a gente conversar com a Beth, aí acaba tendo outras curiosidades próprias da nossa área, né? Alguma similaridade com o Sistema Único de Saúde, o Cadastro Único foi instituído pela Lei 14.284, a gente tem benefícios eventuais, a gente tem uma série de situações aí que eu acho que vão ser legais, porque dentro do benefício de prestação continuada lá, a gente tem o benefício eventual, algumas políticas próprias do Estado. Então, acho que o tema é legal demais, exatamente dentro de um governo liberal, porque às vezes as pessoas pensam que a assistência social fica jogada ao relento para o lado, e não é, porque a gente vê o trabalho que a Beth vem fazendo e as políticas aí que vêm sendo implementadas, vêm sendo tratadas pelo Estado. Então, acho que vai ser bom demais, como eu falei, a competência reconhecida e um bate-papo que vai ser super legal. Parece que a Beth está tendo um pouquinho de dificuldade na conexão, né? Mas isso que eu acho muito interessante, assim, essa visão da gente pensar que a assistência, o ideal realmente é igual a Beth falou, que não houvesse necessidade. Que todo mundo estivesse crescendo, todo mundo estivesse desenvolvendo na plenitude, mas havendo a necessidade, a gente precisa tomar medidas de Estado que mantenham a segurança das pessoas, né? E com isso é muito importante a gente tratar do tema. Tratar do tema que eu estou convidando de novo. Ô, Magela, vai ficar gravado sim. Tá, Magela? Vai ficar gravado. Tu tá perguntando aí, o Magela, se vai ficar gravado? Vai ficar gravado sim. O Beth voltou. Já tá voltando? Voltei. Voltou. A sua conexão que deve estar dando um pouquinho de dificuldade, Beto, porque a gente viu
Hoje aqui na minha região aqui está meio ruim, sabe? Não, mas tem problema. Nós Beth, somos informados que a conexão está ruim, mas vamos lá. eu tenho uma curiosidade É, que é a seguinte, assim, qual que foi a condição que você pegou, né, a assistência social no estado de Minas no início do governo, inclusive essa relação de quantas pessoas estavam no CAD único, né, que é o cadastro único, e também assim, o que representa do ponto de vista da assistência o CAD único. Eu acho que isso é importante para as pessoas que não têm, né, sim. às vezes muita familiaridade a isso. Nós pegamos no início do governo com um CAD único com em torno de 7 milhões de pessoas. A pandemia agravou muito a questão da vulnerabilidade das pessoas. Muitas perderam o emprego e, com isso, aumentou muitas pessoas que entraram no CAD único. Isso é uma questão que a pandemia trouxe. A gente conversou muito, que nós falávamos na época do auge da pandemia, que na pandemia a primeira onda foi da saúde, mas a segunda onda foi da assistência. Só que melhora a onda da saúde, mas a da assistência fica. Então, hoje, se nós tínhamos 7 milhões de pessoas no CAD único, hoje a gente tem 7 milhões e 900. É uma coisa que a gente tem que dar muita atenção para ela, a gente vem trabalhando nisso. E eu gostaria de falar assim, qual que é a posição do Estado na assistência? O Estado, a assistência, como o SUS, tem o SUAS, e o Estado fica no meio. Então, nós apoiamos muitos municípios na execução toda a pauta de assistência social, proteção social, que quem executa são os municípios. Quando nós chegamos aqui em 2019, o governo do Estado estava devendo 23 parcelas do financiamento na parte estadual para os municípios. E essa parte estadual implica muito o que a gente chama de benefícios eventuais, que são recursos para eventualidades para essa população vulnerável. E no momento de pandemia, essa vulnerabilidade ela fica acentuada. Então, ela é um benefício eventual. Com isso, hoje, a gente já conseguiu o nosso compromisso inicial do governador junto comigo, foi exatamente começar a regularizar o pagamento desses recursos. Hoje nós pagamos regularmente em dia, e a gente conseguiu até dar um reajuste nesse valor na parte do Estado agora. Nós ainda temos um passivo de anterior ao nosso governo, mas estamos estudando as possibilidades para colocar também em dia. Isso neste momento que nós estamos vivendo, isso é muito importante, porque cada município pode pegar esse recurso e o município tem a autonomia de usá-lo para o benefício eventual que ele quiser. Ou uma transferência de renda, ou um aluguel social, ou uma cesta básica, ou um auxílio funeral. Então, isso pode parecer pequeno, mas na hora de uma pandemia, do momento que a família está precisando, isso é muito importante. Mas eu acho que a gente também tem que fazer políticas estruturantes que tirem essas famílias da vulnerabilidade, né? Então, nós trabalhamos também muito com isso. A gente tem um projeto estratégico que chama Percursos Gerais, uma trajetória para a autonomia, que é exatamente isso. A gente olha o problema dessas famílias e atua em todas as suas vulnerabilidades. A principal dela é a gestão de renda, mas não só, porque às vezes uma família precisa gerar renda, mas ela também tem uma violência doméstica na sua família. Então a gente precisa tratar a violência doméstica. A gente tem famílias que a gente precisa encaminhar para a saúde, que tem problemas graves de saúde e estão sem acesso à saúde. Precisa também colocar as crianças nas escolas. Então, é um elenco de políticas, e aí eu falo que política, para você fazer um desenvolvimento social, não é uma única política, é um rol de políticas para essas famílias. E o Percursos Gerais trabalha a necessidade de cada família dessa. É um projeto que a gente não consegue ainda chegar nos 853 municípios. Nós estamos iniciando num projeto nos municípios de DH baixo, mas com resultados muito efetivos. Famílias já gerando renda e começando já a tentar sair da vulnerabilidade. Não, Beth, que ótimo, né? O Percursos Gerais, nós, como é que fala, participamos bem perto dele, né? Da associação entre a saúde e a assistência social, justamente com essa ideia de dar uma visão completa, né? Uma visão integral, no sentido de que a melhoria de qualidade de vida das pessoas ela deve ser
plena realmente. Uma pergunta que eu queria te fazer, isso eu tenho uma curiosidade até muito grande, quando eu cheguei na secretaria, o governador fez algumas demandas para mim, né? Carlos, eu quero isso, quero isso, quero isso. E para você, assim, tem alguma demanda que te marcou, alguma coisa que você acha que foi uma visão realmente assim, ó, isso aqui foi importante no sentido da demanda da assistência social? A demanda que ele me deu é o maior desafio. Ele quer o seguinte: como que eu posso diminuir as pessoas no CadÚnico, que representam exatamente tirar essas pessoas da vulnerabilidade? Então, todas as minhas metas são baseadas nisso, nessa participação do número de pessoas, porque o que ele quer é que exatamente o que nós queremos é diminuir essas pessoas em vulnerabilidade. Então, a minha meta é exatamente levar essas pessoas para a autonomia, tirá-las da vulnerabilidade. Gente, então, esse foi o primeiro desafio, né? Isso E o segundo foi exatamente colocar as contas em dias que nós estávamos devendo, né? O que estava atrasado tem que colocar em dia. isso é importante, né, Beth? Assim, você falou em 23 meses de atraso, de repasses da assistência social, isso foi exatamente o que na saúde a gente via do atraso do pagamento das notas fiscais, ou seja, eram 23 meses atrasados que somavam 380 milhões de reais e graças a Deus, assim, no primeiro ano a gente conseguiu direcionar bem esse pagamento, porque senão não tinha conseguido comprar os respiradores mais baratos, ter seringa e agulha, né? Com certeza não. Marcelo, alguma pergunta? A Beth deu um panorama aí de tudo, né? Falou dos benefícios eventuais, que acho que é importante ficar a cargo de estados e municípios, está lá na Lei 8742, e tem uma semelhança com o Sistema Único de Saúde, de certa forma, por conta da gestão, né? No artigo 6º-F, se eu não me engano, que é o que trata do cadastro único, que foi instituído pela Lei 14.284, conforme eu falei, fala-se lá de georreferenciamento, enfim, de tecnologia para essas questões do cadastro único. Então, aí umas 2 ou 3 perguntinhas que eu acho que interessam o pessoal, porque, como a gente falou, muitas vezes um governo liberal, as pessoas acham que não há essa pasta, que não há essa preocupação, e eu acho que o trabalho da Beth fala por si só, aí, como a gente viu várias manifestações aí nas falas do pessoal que está nos assistindo. Então, ver com a Beth se tem hoje alguma coisa de tecnologia aí provido pelo governo federal em relação a essas questões do cadastro único e se realmente ela vê potencialidades, né, nesses benefícios a cargo do Estado, se vê potencialidades para enfrentamento dessas situações de vulnerabilidade social, porque são 2 coisas que estão na lei e mais para as pessoas saberem, porque é uma pasta muito complexa, as pessoas não têm noção. Da mesma forma que o governo federal, essa gestão feita aí pelos 3 entes acaba muitas vezes causando algum problema, alguma burocracia. Então, de repente, para a Beth abordar um pouquinho disso, o que tem de tecnologia ou se tem algum pensamento nesse sentido para auxiliar as questões aí de vulnerabilidade social da lei e se realmente esses benefícios eventuais que estão previstos na lei também são uma forma de o Estado fazer isso de maneira mais eficiente. O que ela achou disso em relação ao Estado aí, nesse período, tanto de pré-pandemia quanto pós-pandemia? Deu? Eu gostaria primeiro de falar de tecnologia. A questão da tecnologia, hoje o CadÚnico ele é gerido a base de dados é do governo federal. Quem entra no sistema é o município e nós estamos no meio. O meu sonho é que eu consiga ter o CadÚnico linkado com dados da saúde e com os dados da educação, porque aí nós teríamos informações integrais. Hoje nós não temos isso e ninguém ainda não fala nisso, mas isso não impede da gente, em Minas Gerais, fazer esse tipo de link, porque aí eu consigo saber se aquela família de vulnerabilidade, como que ela está sendo acompanhada, por que famílias na atenção primária, se ela tem filho na escola, em qual escola ela está. Porque nós trabalhamos isso vocês sabem que a saúde é muito, as bases de dados às vezes não conversam. O que a gente precisa é
ter uma informação integral daquelas pessoas que precisam realmente, né, principalmente em vulnerabilidade. Eu acho que isso a gente precisa evoluir muito, mas isso é o meu sonho, porque aí a gente consegue fazer uma política mais integralizada para essas famílias. O benefício eventual, ele é para uma eventualidade. Só que nós precisamos hoje, por exemplo, nas chuvas, nós colocamos um benefício eventual para as famílias desabrigadas e desalojadas. E foi essencial nesse momento. Então, o benefício eventual é para atender um momento de eventualidade, de urgência e de emergência, né? Que eu acho correto, porque o que a gente quer é que essas famílias não precisem desses benefícios eventuais. Então, é para este momento, para acolher a família no momento. E eu tenho ficado muito, assim, andado muito por Minas e visto alguns exemplos de como os municípios estão utilizando esses recursos. Por exemplo, vi município no Vale do Jequitinhonha que na sua lei tem que pode pagar um aluguel social para mulheres vítimas de violência saírem da sua casa e irem para uma casa enquanto ela não consegue se organizar. Então, isso é um benefício eventual que vai poder mudar a vida dessa mulher, que às vezes ela não tem um acolhimento, uma unidade de acolhimento que ela possa ir, mas ela pode ter um aluguel social através desse recurso de benefício eventual. Uma situação que eu acho muito emblemática do benefício eventual é quando falece uma pessoa da família e ela fica muito abalada. E isso pode ser usado para um auxílio funeral. Então, esse benefício é quando a família está numa situação de muita vulnerabilidade naquele momento. Então, ele às vezes não transforma, mas ele acolhe muitas pessoas naquele momento. O que nós temos que fazer para fazer esse desenvolvimento é qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, é uma outra coisa que o governador me pediu que eu esqueci, tá? Da qualificação profissional para essas pessoas terem sua própria autonomia. E aí eu posso ter essa qualificação de duas formas. Para ela entrar no mercado formal ou ela para se qualificar para continuar no mercado informal através da economia solidária, popular solidária. E as duas gerando renda. Então, esse é outro foco nosso, que nós acreditamos, e o governador fala muito isso, que o que dá dignidade é o trabalho. Então, isso nós estamos focando. Que o fim do desenvolvimento social é a pessoa ter um trabalho, uma geração de renda para ela ter autonomia. Beth. Então, Carlos, tem um desafio. Não, é interessante para as pessoas que estão assistindo a gente, porque assim como, achei muito interessante a fala da Beth, que as pessoas muitas vezes acabam exigindo muito da Secretaria de Desenvolvimento Social, como exigem da saúde, só que dentro de uma gestão que é, digamos assim, capitaneada, é conduzida, ela tem um ente que é mais forte, que tem mais dinheiro, como é a União, a gente sabe da capacidade da Beth, de como ela sonha com uma assistência social mais efetiva, benefícios, retirar as pessoas dessa situação de vulnerabilidade e pensa em tecnologia. Mas é interessante que as pessoas vejam que, apesar da própria lei falar de tecnologia, georreferenciamento, uma série de coisas, se não tiver um esforço do governo federal, e a gente sabe que o governo federal também passa por problemas, como nós, mas fica muito difícil para o Estado fazer isso sozinho, principalmente num estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios. Então, assim como nós, quando estávamos na saúde, a Beth, ela tem que conduzir com as forças dela 853 municípios, dependendo de que se traga tecnologia a partir do governo federal, que foi exatamente o que ela falou. E quando eu fiz a pergunta, era exatamente isso, nesse sentido, para a Beth dar essas informações, porque a gente acaba vendo que o Sistema Único de Assistência Social, a sua implementação, as atribuições, aquilo que cada um ente faz, Estado, município, fica também bastante complexo, assim como acontece no Sistema Único de Saúde. E aí a Beth, apesar de toda a sua capacidade, muitas vezes fica limitada, porque a dependência do governo federal ela é significativa. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse alinhamento, principalmente em matéria de tecnologia, porque do contrário a gente sabe que é uma luta muito complexa, né? Beth, eu queria te fazer uma pergunta, mas assim, só para contextualizar o final da sua fala, né? Essa busca da... Oi?
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Estou te Beth? ouvindo, estou te Não, ouvindo. então tá. Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Tô sim, tá ótimo. Para contextualizar, gente, só para lembrar, assim, o que Beth falou foi isso, assim, a principal objetivo da assistência social é a pessoa realmente conseguir ter autonomia, ela conseguir ter o trabalho, conseguir ela mesma, né, ter a sua renda. E isso é muito importante, que esse governo hoje já atraiu mais de 200 bilhões de investimento que vão gerar emprego, né? Muito deles em áreas muito carentes, né, Beth, que a gente viu. Já gerou mais de 500 mil empregos desde o início do governo. Então, ou seja, de uma forma geral, a gente vem vendo que o contexto ele vai se direcionando para um resultado bom. Eu queria fazer uma pergunta, Beth, que quando a gente fala de assistência social, Minas é muito heterogêneo, é um estado muito grande. E nós temos basicamente duas realidades, né? Uma realidade da periferia das cidades grandes, com as suas demandas sociais, e uma realidade das cidades menores, que têm dificuldade de geração de riqueza realmente. Como que você vê isso e quais são as oportunidades que você vê na assistência social para atingir esses dois grupos? Eu vejo duas coisas. Para mim, a gente trabalha de duas formas, né? A gente tem uma vulnerabilidade, assim, que a gente usa muito essa palavra vulnerabilidade, por exclusão, que é essa que fica nas grandes cidades, que a cidade começa a criar blocos, assim, ao redor, bolsões de pobreza ao redor da cidade, né? Isso é uma forma. E a outra é por falta de desenvolvimento, que aí nós vamos lá para o Mucuri, Jequitinhonha, que eu tenho pobreza por falta de desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que trabalhar essas duas formas de formas diferentes. E, essas pessoas que estão nesses bolsões, a gente tem que qualificar, elas estão mais próximas dos mercados de trabalho. Então, é muito de qualificação profissional. Já essas questões, por exemplo, que a gente trabalha de Jequitinhonha e Mucuri, nos vales, né? Lá muito é a agricultura familiar, que nós temos que dar condições para essas famílias produzirem e venderem sua produção. Mas das duas, a gente trabalha com uma seguinte estratégia. Primeiro, a gente tem que dar condições básicas para essas pessoas sobreviverem, né? Aí eu vou usar o caso do Mucuri. Se a gente quer que essas pessoas produzam, elas têm que ter pelo menos água. Não é isso? Lá falta água. Então, a gente está levando água para essas pessoas. Não só poço, mas através de um sistema integrado de abastecimento de água. A partir daí, nós começamos a ver que as casas faltam banheiro. Então, kits sanitários. Entramos com uma qualificação profissional para decidir, normalmente, a agricultura familiar. A partir disso, dela começar a desenvolver essa agricultura, a gente faz uma doação de um kit de irrigação e sementes. A Emater entra qualificando e, paralelamente, a gente faz uma qualificação dessa pessoa para ela entender que ela pode produzir, que ela pode servir para a sua alimentação e que o excedente ela pode vender. Então, a gente faz um plano de assessoramento para essas pessoas sair da vulnerabilidade e começar a gerar renda. Então, nós acreditamos que essas pessoas, a gente precisa fazer isso. Aí sim ela passa a ter autonomia. E a gente tem conseguido alguns casos exitosos. Isso não tem preço, é uma felicidade assim, que é acima de qualquer questão, você vê essas famílias gerando renda e começando a ter sua autonomia. Então, é esse o projeto que a gente quer começar a fazer agora para as grandes cidades, que é um pouco mais complexo, mas a gente está começando a fazer isso agora. Olha, Beth, eu acho que é muito interessante assim, para quem está assistindo e está, às vezes, assim, sendo realmente introduzido nessa visão da assistência social, porque eu acho que é legal demais assim, ver que é uma Secretaria de Desenvolvimento Social, né, igual a SEDES, na verdade, ela é quase uma coordenadora de política pública para quem necessita mais do Estado, né? Ou seja, não é só a SEDES. Você falou de Emater, você falou de saúde, né? É um tanto de secretaria que acaba tendo a obrigatoriedade de ser coordenada pela SEDES para poder atingir aquelas pessoas que necessitam mais do Estado. Marcelo, pergunta? Não, mais uma observação, é isso que eu estou falando. A gente aprende muito. A gente vê que a pasta, a SEDES, assim como a saúde, a gente viu, por isso que eu estou fazendo essa similaridade que chama muita atenção,
precisa de conversar com todas as outras secretarias, exatamente o que você falou, é extremamente complexo, e aí, para que isso possa caminhar, o trabalho da Beth não é um trabalho fácil não, viu, gente? Assim como a Secretaria de Saúde, para você, e principalmente na situação dela, que assim como a saúde é trazer algum grau de dignidade para as pessoas, gente em situação muito complicada, gente que está passando fome, gente que não tem, muitas vezes, o que comer e que não tem como se sustentar. Então, para pensar nisso tudo, a dependência aí das outras pastas, de outros órgãos, é extremamente complexo. Aí, talvez uma pergunta nesse sentido, já que o governo tem essa bandeira e a gente viu, participou de como é um governo que preza pela eficiência, o governador cobra dos seus secretários, exige, estabelece metas. De repente, a Beth trazer para a gente como é que está essa conversa com os outros órgãos, o que ela acha disso, como é que está essa transversalidade, esse cruzamento aí de atribuições dos órgãos, Emater, outras secretarias, a própria saúde, o que ela acha, o que ela pode dizer para o pessoal. Trabalhar, Marcelo, transversalidade é fácil falar e difícil. Por quê? Eu tenho que convencer a outra secretaria que esse projeto é tão bom para mim quanto para ele, entendeu? E que então, mas aí o papel de virar um projeto estratégico para fazer isso alivia, colabora muito, porque o governador está lá cobrando junto comigo. Então, tendo um patrocinador e o grupo todo sabendo da importância e que isso é um objetivo de governo, isso ajuda muito. E é isso que acontece. Então, nós temos uma conversa fácil com a Emater, fácil com a Secretaria de Agricultura, que também é nossa parceira, fácil com a saúde, com a educação. E eu também queria alegar aqui que a CEDESE não é só assistência, ela é responsável por 7 políticas, e essas 7 políticas atuam com essas famílias, que ela é assistência social, direitos humanos, políticas sobre drogas, trabalho, emprego e renda, esporte, segurança alimentar e habitação. Nossa. Então, a gente fala que na CEDESE nós trabalhamos com a família no centro e nas necessidades delas, entendeu? Então, essas 7 políticas que está debaixo, ela é cansativo, complexo, mas é um facilitador para a transversalidade. Então, ficam poucas outras políticas fora do guarda-chuva da CEDESE. Ô, Beth, teve até uma pergunta agora há pouco, eu não consegui ver quem que era. O Bebeto Schettini acabou de passar aí, o Carlão, muito nosso, né? Beth, como que funciona essa ideia do esporte como uma ferramenta de transformação social, de inclusão? Você faz parte da sua pasta isso, né? Você pode repetir que deu uma palavrinha, Carlos? O esporte como uma ferramenta de inclusão e de transformação social. Esporte. Sim. Mas eu vou dar um exemplo, de fato, para eu explicar isso, depois eu falo. Quando nós começamos a fazer o diagnóstico nessas áreas mais em vulnerabilidade, nós vimos que as famílias, e principalmente os adolescentes, não tinham lazer, não tinham nada. Isso é uma porta aberta para a captura do tráfico, né? Então, primeira coisa, trazer essas famílias para praticar esportes. O esporte, além de ser inclusivo, ele dá boas oportunidades. Ali a gente pode ter algumas pessoas que podem ir para esporte de alto rendimento. Mas que não seja isso. O esporte traz disciplina, o esporte dá vontade de progredir. Então, o esporte, além de tudo, é motivacional, fora o lazer. Então, o esporte é inclusivo. E aí eu queria falar do nosso subsecretário Pelé, o Pelé do vôlei, que ele é o exemplo para nós do que a gente quer na CEDESE. Ele é um menino que ele veio, eu posso contar isso porque ele conta muito nas suas palestras, quando ele vai em reunião comigo. Então, ele foi interno da FEBEM, não é a FEBEM, porque a FEBEM antigamente, quando as famílias não tinham condições de educar, deixavam na FEBEM. Ele foi interno na FEBEM, quando ele saiu, ele foi levar a irmã dele para treinar vôlei, e ele começou a bater na parede. Aí o técnico da irmã viu a potencialidade dele e levou ele para um clube. Ele andava a pé para ir treinar, um dia ele desmaiou no treino. Levaram ele no médico, aí viram que ele não tinha nada, o que ele tinha era fome.
E aí o diretor do clube fala com ele o seguinte: eu te dou, a partir de hoje você pode pegar na cantina 2 pastéis e uma coca. E 2 pastéis e uma coca transformou a vida dele. Ele foi campeão mundial de vôlei 2 vezes. Então, e hoje ele é uma pessoa referência para nós. Então, ele pode ser, ele é inclusivo quando ele dá possibilidade às pessoas, inclusive também para conhecer outras pessoas, motivar na escola, porque o esporte, quando você está em equipe, também cobram você a sua ida na escola. Então, ele pode ser um facilitador desse desenvolvimento. Ô, Beth, tá me lembrando um caso. Eu encontrei com o Pelé no elevador, né? Eu falei assim, Pelé, eu também já joguei vôlei, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, vamos bater uma peladinha lá no Minas comigo? Eu falei assim, não, tá bom. Nesse nível, sim. Mas aqui, Beth, teve uma pergunta aqui que perguntaram se quem está no CRAS tem direito a aluguel social e quais seriam, né, as condições. Teve uma pergunta aqui na live. Quem está no CRAS depende da legislação municipal. Normalmente, não. Mas, assim, só se ela tiver em alguma situação de extrema vulnerabilidade ou na questão das chuvas. Mas isso vai depender da legislação municipal. Então, alguns podem, outros não podem. Depende de cada município. Não, tá ótimo. Gente, a gente já está chegando no limite de tempo. Marcelo, mais alguma pergunta? Como é que tá? Não, acho que todo mundo gostou. Eu estou vendo aí, por coincidência, o Negro Bússola entrou aí agora. Que tem um pouco dessa... ele entrou aí. E eu acho que foi bom demais. E o Negro Bússola faz essa questão de tirar as pessoas da vulnerabilidade através do esporte e da cultura. Exatamente. Parabéns, Negro Bússola. E eu acho que foi isso, foi bom demais. Eu queria falar... Oi, Beth, pode falar. Eu queria falar algumas coisas aqui. Eu acredito muito no desenvolvimento social e ele é atrelado muito ao desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico que não traz o desenvolvimento social, ele não é sustentável. E falo muito, acho que os auxílios, eles são importantes por um momento, que isso que dá uma garantia para a pessoa ter alguma questão de alimentação, uma dignidade, mas por si só ele não resolve. A gente tem que tirar essas pessoas da vulnerabilidade. E aí só com qualificação profissional, inserção, é um trabalho que nós temos que fazer com muito afinco, porque nosso trabalho é muita gente ainda, famílias em vulnerabilidade em Minas. Então, nós precisamos trabalhar muito. E aí a gente conta com a iniciativa, hoje acho que as empresas podem participar muito através das ISD, em parceria com o governo. Então, nós temos muitas possibilidades de trazer e um momento muito propício para isso. Vamos trabalhar, que isso que é importante, né? Não, com certeza. Beth, eu queria te agradecer. Eu queria também deixar uma mensagem aqui, que é isso que você falou, ou seja, o desenvolvimento econômico ele tem que efetivamente ser uma ferramenta para tirar as pessoas da vulnerabilidade, né? E por outro lado, assim, na minha visão, o imposto ele efetivamente tem que chegar ao cidadão, quer seja como saúde, quer seja como educação, como segurança ou como assistência social. E nesse contexto eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que para que o imposto chegue ao cidadão é necessário ter gestão, é necessário ter correção, é necessário ter alguém que saiba onde quer chegar e como chegar. É isso que você está fazendo, que de uma forma brilhante, né, Beth? A gente vê a situação que você pegou a secretaria, como ela evoluiu ao longo desse tempo, tanto de ação, assim, a gente acaba que uma hora é muito pouco para a gente poder discutir, né, cada uma das áreas da sua pasta que atinge a sociedade como um todo e principalmente no momento de maior vulnerabilidade mesmo, de maior dificuldade, né? Então, assim, eu queria primeiro te desejar sucesso, eu sei que não é fácil fazer o que você está fazendo com todas as dificuldades. E te dar os parabéns realmente, ou seja, não é simples gerir uma pasta dessa com tanta dificuldade, pegando crise, pegando a pandemia, que todo mundo ficou, né, sem trabalho, crianças sem ir à escola e, consequentemente, sem alimentação,
posto de saúde com restrição de atendimento, toda essa parte de atenção na própria saúde que promove muito o desenvolvimento social restrito, e daí para frente o Estado muitas vezes tem dificuldade de chegar na ponta lá realmente. Você está muito de parabéns, porque eu acho que não é fácil, definitivamente não é. Marcelo? É isso, faço minhas as tuas palavras, uma pasta complexa, uma pasta com vários detalhes aí na lei, necessidade de conversar com outros órgãos, então acho que foi esclarecedor, está todo mundo falando, agradecer a Beth pela disponibilidade e ter dado essa oportunidade para a gente, foi bom demais. Ô, Beth, então, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. A gente está vendo aqui, ó, já passaram mais de 1.500 pessoas na live, para você ter uma ideia, o alcance que a sua presença deu à live. Muito obrigado, sucesso, né? Deus aí te proteja. Deus te proteja, que não é fácil. Obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Tá, joia, Beth. Estou às ordens, quando quiserem conversar, estou às ordens. Isso, fica o convite para retornar depois mais uma live com a gente. Tá ótimo, obrigada. Beijão, Eu Beth. queria agradecer a presença de todos. Ou seja, isso aí, agora nós estamos com uma caminhada cada dia mais para discutir mais profundamente, porque muito tem que ser feito ainda pelo Brasil, por Minas, né? E para a gente ter uma sociedade cada dia melhor. Com um abraço certeza. a todos, gente. Até mais, então. Com Deus. Até mais. Tchau.